Agora foi. Boa noite a todos. Hoje, dia 31 de agosto de 2025, NEP Alcione, iniciando mais um estudo. Hoje, estudo de Maria. Gratidão a todos que estão presentes. Eu convido a nossa querida Mágida para uma leitura e, em seguida, a nossa querida amiga Sueli para fazer a nossa prece. Esse texto vai ser do livro de Miramês, que fala sobre Maria de Nazaré, e é a última página, e ele fala assim para a gente: se Maria, para sua descida à Terra, estagiou nos vários planos da evolução espiritual, para assumir um corpo físico que lhe permitisse ser o condutor da luz que iluminaria o mundo, o seu regresso às paragens em que mourejam os anjos foi reto. Cumprida a sublime missão de favorecer a instauração de uma nova era para a humanidade, regressa a ambientes condizentes com a sua magnitude de estrela, que, conduzida pela vontade do Criador do mundo, vivendo na vigência plena de suas leis, dirige a sua luz própria na direção dos corações, que já se conscientizaram de que o progresso é vontade divina, nas dobras da evolução de tudo o que foi criado. Se para melhor cumprir o mandato divino que lhe for outorgado pelo Senhor da vida, solicitou aos planejadores da sublime missão a anulação de todos os títulos de nobreza espiritual que conquistara em multimilenar campanha, no que foi atendida, na retomada ascensional do trajeto de volta, os foi recolhendo, sendo acrescentado ao seu já rico acervo espiritual mais um título grafado em letras de luz, concedido por Deus e entregue pelas mãos iluminadas daquele a quem ela favorecera com a sua aquiescência e com a humildade que caracteriza os grandes espíritos. Por sua ação, cumpriram-se as profecias sobre a vinda do Messias de Deus, que, por sua vez, deixa para a posteridade a promessa já cumprida de que enviaria outro Consolador, que ficaria para sempre com os homens. Hoje, passados mais de 2000 anos, é que começamos a entender a importante ação desse espírito luminar que se chamou Maria, a quem a nossa pequenez espiritual convencionou chamar de Mãe Santíssima, e que piedosamente aceitou o título, favorecendo-nos ainda com a sua presença maternal junto aos aflitos, que, inconformados com a indigência espiritual em que se identificam, buscam um consolo que lhes favoreça a evolução. Obrigada, minha querida. Bela leitura. Sueli. Vamos acalmando nossos corações, vamos nos ligando ao plano espiritual. Como a gente estava ouvindo um pouquinho antes, que a Silvinha colocou, eu peguei andando, então eu não sei quem estava falando e do que estava falando, mas o que falava é que nós sejamos luz aonde estivermos. Nós somos um exemplo, não um exemplo por sermos kardexistas, espiritualistas, mas somos uns exemplos porque somos cristãos. O cristão, ele é uma luz, e a luz que ele tem que levar aonde ele se fizer presente. E que nesse estudo de hoje, nós vamos ver mais uma grande mulher, que nós sejamos embevecidos e possamos guardar na alma o que iremos aprender hoje. Graças a Deus. Era Arthur Valadares e o nome do vídeo era Convite ao Pensamento, que foi postado no canal
Nepe de Tarso, há 4 dias atrás. Boa noite a todos que chegaram agora há Obrigada, Silvia. pouco. Deixa eu compartilhar. Estão vendo, né? Depois da gente estudar Maria no diálogo com as mulheres benditas, nas Escrituras, nós percebemos nós, uma relação um pouco mais profunda de Maria com Raquel. Um livro, um estudo que eu me deparei eu, e eu falei, que bonito essa relação mais profunda, né? Então eu coloquei no WhatsApp para gente estudar Raquel. E essa relação de Raquel, Maria e seus filhos Jesus e José. Raquel, né, a mãe de José, o filho amado, traído e depois exaltado, e também mãe de Benjamim, o filho da dor. E Maria, séculos depois, ela seria a mãe de Jesus, a mãe do filho amado, também rejeitado, também perseguido, mas glorificado por Deus. E assim como José, um dos exemplos mais bonitos das Escrituras do Antigo Testamento, Raquel, essa mãe sofredora e intercessora de Israel, ela vem antecipar essa Maria, essa mãe espiritual de todos nós. E esse é o caminho que a gente vai percorrer hoje, a gente vai compreender como a dor, como o amor, como essa intercessão de Raquel nos ajuda a enxergar um pouco mais profundamente a missão de Maria ao lado de Jesus e como tudo isso nos ensina sobre essa maternidade espiritual que sustenta a humanidade até hoje. E quando a gente mergulha nas escrituras, né, a gente encontra às vezes algumas conexões que nos surpreendem. E foi o que eu me deparei nesse estudo, nesse livro, né? Eu comecei a procurar material sobre Lucas e eu fui direcionada por um capítulo que falava sobre Raquel. Acho que é um pouco de inspiração até, né, pelo estudo de Maria, né, pelos benfeitores do nosso grupo. E foram paralelos, assim, que da vida de Raquel com Maria, que eu achei impressionantes. É, ambos, né, Raquel, Maria, José, Jesus, foram amados de modo especial pelo Pai, rejeitados e traídos por seus irmãos, foram vendidos por moedas. Então, a gente vai ver um pouco dessas semelhanças entre essas, essas quatro pessoas que não são simples coincidências. E elas nos mostram que desde o Antigo Testamento, Deus já preparava os sinais da sua obra redentora do Cristo, né? E nesse caminho, Raquel, a mãe de José, ela surge como uma figura essencial para a gente compreender também Maria, a mãe de Jesus, ambas marcadas, né, pela dor e pela missão de gerar vida para o povo. Raquel é reverenciada pela cultura judaica, Maria reverenciada pelo mundo, né?
escritores antigos já reconheciam esse paralelo que a gente vai ver entre José e Jesus. Lembrando que a gente fala do José do Antigo Testamento, não José, pai de Jesus. E José, ele vem como uma espécie de profecia viva que cumpre, que se cumpre, né, plenamente em Jesus. E é por isso que muitos estudiosos e cristãos antigos concordam que José acaba sendo um espelho do Evangelho. E o que que isso tudo tem a ver com Maria, né? E a resposta a gente vai ver em Raquel, a mãe de José. O Novo Testamento, ele não apenas apresenta Jesus como um novo José, como a gente já viu, Maria como a nova Eva, né? Jesus como um novo Adão, mas de fato, se a gente começar a ver Maria como também a gente começar a ver em Maria a Raquel, a gente também começa a entender por que que esses cristãos antigos, eles viam Maria não apenas como a mãe biológica de Jesus, mas como essa mãe espiritual da humanidade, como a mãe da verdadeira eclesia, né, da verdadeira igreja, e uma poderosa intercessora junto de Deus no céu. E até hoje, Raquel, ela é, como a gente já viu, quem não assistiu, o último estudo que a gente viu sobre as benditas, nós vimos sobre Raquel. Então a gente passou um pouco sobre a história de Raquel, né? Então nós vimos que Raquel, ela é honrada tanto por judeus quanto por muçulmanos, e o local do seu túmulo é visitado por judeus até hoje e devotos que creem nela, no poder da oração de Raquel e nas suas intercessões. E para a gente enxergar um pouco disso com clareza, a gente tem que nos familiarizar um pouco com o que essas escrituras judaicas e a tradição dizia sobre o papel de Raquel sobre o seu povo, né? Então, antes da gente olhar para as conexões entre Raquel e Maria no Novo Testamento, a gente precisa entender que Raquel, no hebraico antigo, né, significava ovelha. Ela era a esposa amada de Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. E as escrituras enfatizam que Raquel era era detentora, né, de uma grande beleza física, era formosa em porte, semblante, e que Jacó de fato a amava. E a gente viu, né, que o pai de Jacó, o pai da Raquel enganou o Labão e Jacó ficou trabalhando por mais tempo para ele, né? Aí ele casou-se com a irmã dela e a vida da Raquel foi cheia de sofrimentos. Então, desde o início do casamento, ela passou por muitas dificuldades. E começamos com algumas semelhanças que a gente encontra. Desculpa. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu fui beber água e eu engasguei. É,
Tá tudo bem até agora? Eu não tô vendo ninguém de vocês, é isso que eu não gosto. A vida de José e a vida de Jesus. Primeiro ponto, a gente encontra em Gênesis, em Mateus, aqui, as semelhanças. José é o primogênito de Raquel e o filho amado de Jacó. Isso está em Gênesis capítulo 30, capítulo 30, versículos de 22 a 24, capítulo 37 a 33. O José era considerado filho especial de Jacó. E Jacó lhe dá uma túnica adornada, em algumas traduções, uma túnica de muitas cores. E foi visto como um sinal de predileção, predileção, né? Jesus é o primogênito de Maria, mas, sobretudo, ele é apresentado como o filho amado de Deus. Está em Mateus, capítulo 1, versículo 25, capítulo 3, versículo 17. No batismo de Jesus, o pai declara, né? Este é o meu filho amado, em que me comprazo. E esse amor espiritual, né? Esse amor especial de, do pai revela essa missão do filho. José foi escolhido para salvar sua filha, a sua família, desculpa, sua família da fome. Jesus, o filho amado, foi enviado para salvar toda a humanidade da morte física. E quando a gente. Aí, uma outra conexão. José é vendido aos gentios por 20 moedas de prata por Judá, um dos 12 irmãos. Está em Gênesis 37, 25 a 36. Quem lidera a negociação é Judá, um dos 12 irmãos. Jesus também foi traído. Jesus é vendido aos gentios por 30 moedas de prata por Judas, um dos 12 discípulos, por está em Mateus capítulo 26, de 15 a 30. E no caso aqui dos dois irmãos, a traição ela vem de dentro do mesmo grupo, de alguém próximo, de um irmão. Esse preço em moedas equivalentes, mostra como a vida do justo, né, foi considerada barata, considerada descartável. E o que parecia derrota tornou-se parte desse plano divino da salvação. José, quando ele foi vendido, ele abre caminho para salvar Israel no Egito. Jesus, entregue, ele abre caminho para a salvação de todos nós, da humanidade na cruz. Uma próxima semelhança encontrada em José e em Jesus. José está com dois condenados. José, como a gente viu no estudo anterior, ele foi preso injustamente. Ele encontra-se entre dois homens condenados, o copeiro e o padeiro do faraó. Um deles é poupado e recebe a vida. O outro
é condenado e morre. Está em Gênesis, capítulo 40, versículos de 1 a 23. A vida de Jesus. Jesus crucificado. Também está com dois condenados. Um deles zomba e rejeita a fé. E o outro reconhece a sua inocência e clama para Jesus lembrar dele quando entrares no reino de Deus. E o que Jesus responde? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Está em Lucas, capítulo 23, 32 e de 39 a 43. Deixa eu só abrir a porta para o meu cachorro, um minutinho. Interessante esse paralelo, né? Muito bom esse paralelo, Silvia. Alguém quer falar algo? Eu só comentei que eu gostei muito desse paralelo que você está fazendo. Interessante demais. Você não viu nada, minha querida? Que estudo que é esse? Que Então, aqui é. interessante, muito bom. Então, vamos lá. Então, eu parei aqui, né? Jesus condenado. E o que a gente vê isso, né? O copeiro e o bom ladrão de José, eles representam esse erro quando a gente reconhece a falha, arrepende-se quando a gente abre para o bem. Jesus é essa salvação, né, que está sempre diante de nós, mesmo no instante final, e José preso injustamente, Jesus preso injustamente, e um foi perdoado, o outro também foi perdoado, um morreu, o outro também morreu. Aí vamos a outra semelhança. José tem 30 anos de idade quando entra no serviço do faraó. Está em Gênesis 41 a 46. Foi quando ele saiu da prisão e foi levado a serviço do faraó, tornando-se o administrador do Egito. Esse é o momento que a sua missão pública de fato começa. Ele passa a governar, salvar e alimentar não apenas os egípcios, mas também o seu próprio povo. Está lá em Gênesis. E Jesus? Jesus tem 30 anos de idade quando ele começa o seu ministério. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Foi após o batismo dele no Jordão. A partir daí que ele começa a anunciar o reino, a curar, a ensinar, a oferecer o pão espiritual da vida. E na tradição hebraica, aos 30 anos de idade, o homem já era considerado apto para o serviço sacerdotal. Está em Números, capítulo 4, versículo 3. Assim, tanto José quanto Jesus, eles entram em cena na maturidade do chamado. Eles são preparados pelo sofrimento e pela fidelidade. Então, eles são agora eles são colocados diante da missão maior dele, né? E tem toda essa espera, né? Nada acontece por acaso. José passou pela prisão, teve os anos ocultos da juventude de Jesus, que não foram
perda de tempo, mas foram um preparo. Então, sempre quando vem uma tarefa maior, nós somos preparados por provas, por silêncios necessários para a gente amadurecer, né? E essa idade de 30 anos, ela simboliza não apenas essa maturidade física, mas principalmente uma madureza do espírito, né? Para o serviço. E aqui a gente vê, né, que Deus tem o seu tempo, assim como José e como Jesus, nós também somos chamados a servir quando a gente está preparado, não tem jeito. O serviço chega, né? Então, após as experiências nos lapidarem. O- Outra semelhança. José é exaltado à direita do faraó e governa sobre o reino do Egito. Está em Gênesis 41, de 40, capítulo 41, de 40 a 44. Então, José, depois de anos de humilhação e injustiça, ele é levado à posição de honra. O faraó o coloca como governador do Egito, à sua direita, com autoridade sobre toda a terra. Então, de escravo, ele torna-se o segundo homem mais poderoso do reino. E Jesus? Jesus é exaltado à direita de Deus. Ele governa sobre o reino dos céus. Ele é exaltado. Ele é colocado também em posição de soberania sobre o reino dos céus. Está em Atos, capítulo 2, de 32 a 33. O estar à direita significa dignidade, significa autoridade, significa honra. Tanto Jesus quanto José estiveram sob essa mesma lógica e estiveram da humilhação à exaltação. O que parecia derrota tornou-se vitória. Então, quando Deus transforma a nossa dor em instrumento, é um instrumento de salvação. E toda essa trajetória mostra essa lei do progresso, né? Essa lei do progresso espiritual, que mostra que a dor não é um fim, mas é um meio de ascensão. Jesus precisou passar por provas duríssimas. José também, Jesus num grau supremo, claro. José precisou passar por provas duríssimas, traição, prisão, injustiça, para ele se tornar capaz de governar com sabedoria e misericórdia. Jesus mesmo, ele mostra que a entrega total, mesmo diante da cruz, conduz à vitória espiritual mais alta, né? E vamos para outra. José salva Israel e os gentios da morte e os alimenta como o pão que dá a vida. Está em Gênesis 41, capítulo 41, versículos de 55 a 57. José no Egito, né? Ele administra os celeiros durante os anos da fome. E quando o povo vem clamar, ele abre os armazéns e alimenta tanto os egípcios quanto os israelitas com o trigo que sustenta a vida.
está em Gênesis. E Jesus, ele se apresenta como esse pão da vida, está em João, capítulo 6, versículo 35, eu não coloquei. Ele não apenas, Jesus salva, né, Israel e os gentios da morte espiritual e os alimenta com o pão da vida. Então, Jesus, ele apresenta-se como o pão da vida. Ele não alimenta apenas para salvar o corpo, mas para salvar a alma, oferecendo a palavra, oferecendo o próprio sacrifício para salvar da fome espiritual, da fome, da morte eterna. E ambos, né, são são salvadores que dão que esse pão, José dá esse pão material, esse pão, ele dá o trigo para fazer o pão, e Jesus vem dar esse pão espiritual. Então, eles são instrumentos de Deus ali para saciar aquela fome daquele povo. E o pão de José, ele representa as nossas necessidades físicas, né? Que fazem parte da evolução terrena. E Jesus, ele simboliza essas verdades espirituais que alimentam o nosso espírito, a nossa alma e transformam a nossa existência. E Kardec vem nos ensinando, né, que essa esse verdadeiro alimento nosso é o amor, é a justiça, que só o Cristo pode saciar plenamente, né? Vamos para mais uma. Jesus, José, desculpa, a sétima semelhança encontrada. José dá honra especial a Benjamim, o mais novo dos 12, em um banquete. Está em Gênesis 43 a 34. José, quando seus irmãos descem ao Egito, né, ele organiza esse banquete. E o Benjamin é o caçula. E ele dá uma porção 5 vezes maior a Benjamin do que os outros. E esse gesto destaca que esse amor especial que ele tinha pelo mais novo, que era o outro filho de Raquel. E Jesus, isso está em Gênesis, né? Jesus, ele na última ceia, o discípulo amado, né, ocupa o lugar de intimidade, reclinando-se ao lado de Jesus. Está em João, capítulo 13, versículo 23. Ele recebe a honra de estar junto a Jesus nesse momento decisivo, né? Então, nos dois casos, né, o destaque é dado ao mais novo, ao mais amado. E isso mostra que Deus, ele não tem uma lógica, né? Deus escolhe quem, quem valoriza essa intimidade do coração, né? Independente de posição, independente de idade, né? É, ali era lei da afinidade, né? Era proximidade. E todos nós podemos ser o discípulo amado, né? Se a gente busca viver em comunhão com o Cristo. E a última semelhança encontrada
entre José e Jesus. José é revelado aos seus irmãos que não o reconhecem a princípio, depois de ele ser exaltado ao trono do Egito. Então, José, quando ele reencontra os irmãos no Egito, e eles não o reconhecem de imediato. Ele está vestido como um governante, ele está em posição de poder, e só mais tarde José se revela. Eu sou José, vosso irmão. Está em Gênesis 42, capítulo 42, versículo 8. E também no 45, Gênesis 45, versículo 1. Jesus, após a ressurreição, ele é revelado a seus discípulos que não o reconhecem a princípio, depois de ele ressuscitar dos mortos. Está em Lucas capítulo 24. Ele também não é reconhecido à primeira vista. Os discípulos de Emaús caminham com ele sem perceber. Está em Lucas capítulo 24, versículo 16. Maria Madalena o vê no jardim e pensa que ele é jardineiro. Está em João capítulo 20, versículo 14. Só o reconhecem quando ele se revela. É preciso a gente estar aberto interiormente, no nosso interior, estar aberto na fé, para a gente conseguir enxergar além das aparências, porque senão Jesus pode estar ao nosso lado e Jesus está ao nosso lado. Como João fala, né? Jesus está a uma mensagem da gente, a uma mensagem, não, desculpa, a uma oração da gente. E mesmo assim, às vezes a gente não o enxerga. Então, esses 8 pontos, essas 8 semelhanças de José com Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Todos calados? Tem uma coisa É, que José, quando os irmãos muito enciumados, querem, na verdade, que ele fazem de tudo para desencarnar, né? E ele é vendido como escravo desde o início, porque quando a gente fala assim que ele depois ele traz a família, né? Porque na verdade ele traz a família, né? Porque eles estavam sem comer. Em nenhum momento José, e até ele é exaltado nesse sentido, da resignação, e também ele em nenhum momento ele guardou um rancor e raiva dos irmãos. Quando ele fala de quando honra em especial a Benjamim, Benjamim era o irmão dele, né? Filho de Raquel, o irmão mais novo, que não o conheceu. Então, quando a família dele vai, e eles ainda não sabem que ele é José, ele pede para entregarem Benjamim. Então, é uma coisa extraordinária como isso vai sendo costurado, né? Como isso vai sendo sedimentado nessa. E não é à toa, né, gente? Assim, essa estrada toda que vem sendo trazida pelo Evangelho de Jesus e está aí ressaltada para que a gente não se esqueça, né, dessa trajetória. E é ressaltado José do Egito, né, para quem tem curiosidade de ver, como Silvia falou, não é o José, é José do Egito. Se procurar lá José do Egito, é é lindo. A Silvia fez um trabalho primoroso. Vocês ainda vão ver, eu vou até parar de falar, porque ela fez um trabalho primoroso para hoje. Primoroso. É lindo demais. Ainda bem que vai ficar no YouTube.
Que é isso aqui, outros NEPs e outras pessoas vão precisar ver de tão rico que é. Mas era isso. É isso mesmo, tô assim encantada com essas comparações. E aí eu fiquei pensando que José revelou os sonhos, não é, do faraó, revelando os 7 anos de fartura, né, depois 7 anos de escassez, né. E de que forma que a gente poderia que isso foi um ponto tão marcante, né, revelador, poderia também, ter uma correlação com a vida de Jesus. Esse poder talvez de revelar, né, um futuro, as dificuldades e depois, eh, a conquista, né, da paz, da revelação. Estava aqui pensando se poderia também se relacionar aí na sua listagem. Olha, eu acho assim tão bacana que quando a gente não dá nada, né? A gente começa que nem a gente já tinha passado por Raquel, né? E Hum. eu peguei um livro do nada, assim. Eu falo que às vezes acho que é inspiração, né? Não tem jeito, né? E eu abri o livro e caiu nesse capítulo que eu já estava me preparando para o estudo seguinte de Maria, né? E a hora que eu comecei a ler, eu falei, opa, opa. Então, eu acho que se a gente for estudar miudinho cada passagem das Uhum. escrituras, eu acho que tudo está tecido uma no outro. Olha só. Porque a gente olha, a gente vê tanta conexão que eu falo assim, mas espera aí, será que é isso mesmo? Aí você olha, você vai lendo, eu falei, mas será que é isso? Então você Uhum, vê que se você começa a estudar, a ler, você vai ver que está tudo ligado, está tudo entrelaçado, né? uhum. Excelente. É muito bonito, é muito bonito. E para gente, não podemos seguir? Eu acho que a gente não sei se a gente termina hoje, viu? Qualquer coisa a gente Tem problema faz não. em. É, porque a gente tem tempo, né? Que nem eu falei, a gente tem tempo. Uhum. Deixa eu beber um pouco mais água. Então, para a gente entender um pouco do porquê José ser tão especial, né? A gente precisa olhar para a família dele. Então, vamos olhar um pouco para. Ó, aqui mexeu no slide. Para os filhos de Jacó, vamos olhar um pouco para a família do José. Nós vimos no estudo anterior, né, de Raquel, que Jacó casou com a Lia, que Raquel era estéril, que ela teve aquela fala dela, me dá um filho ou morra, ou que eu morra, né? Foi dela que ela falou essa frase? Foi. Foi, né? Então, e aí foi uma vida de sofrimento, elas colocaram as servas delas também para ter filhos. E Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Então, vamos ver esses filhos, né? E é justamente aqui que a gente vai ver que a Raquel, ela se destaca, né? Então, a Zilpa, que foi uma das servas, Lia, a irmã de Raquel, Raquel, e a Bila, que era serva de Raquel. É, Então eu coloquei ordem pela ordem de filhos que foram tendo. Então Lia teve Ruben,
depois teve Simeão, Levi, Judá. Aí Bila, a serva de Raquel, teve Dan, Naftali, Naftalina. Aí a serva de Lia teve Gade e teve Aser. Aí Lia teve Issacar, Zebulon e teve a única filha mulher, que só é citado apenas uma vez. E aí Raquel, em sofrimento, toda por ela não tinha ainda filhos, ela teve José e teve Benjamim. Então, quando dá a. Então, a Raquel, a gente sabe que Jacó, que Raquel era a esposa amada de Jacó. A gente sabe que no estudo anterior de Raquel, a gente viu que foi o primeiro romance da Bíblia, né? A primeira história de amor da Bíblia, né? Das Escrituras. E então, mesmo quando José nasceu, ele era o 12º filho, ou o 11º homem, que era o mais considerado, né? Ele recebeu essa túnica de 12 cores, ou não, desculpa, de 12 cores não, é essa túnica de muitas cores, ou a túnica adornada. Então, nenhum dos outros filhos receberam. O José foi o único que recebeu. E isso não era apenas uma roupa bonita, era um símbolo de uma eleição, um sinal de que José tinha algo diferente. E isso, por ele ser o 12º filho, gerou uma inveja, gerou um ressentimento de seus irmãos, né? E depois, quando Raquel dá luz a Benjamim, a gente vê essa dor extrema de mãe, porque quando Raquel dá luz a Benjamin, né, a gente vê essa dor. Ela escolhe o nome Benoim, que é Benoine, né, que é filho da minha dor. Mas Jacó, né, em gesto de esperança, ele transforma esse nome em Binyamin, que é filho da minha destra, ou seja, filho da minha bênção, da minha força. E esse detalhe mostra como, em meio a todo esse sofrimento, existe sempre a possibilidade de uma ressignificação espiritual, né? Aquilo que nasce da dor pode se transformar em fonte de vida e em fonte de esperança. Então, Jacó teve esses 13 filhos. Desses filhos, né? José não fundou nenhuma tribo direta, mas ele teve dois filhos, Efraim e Manassés, que se tornaram dois clãs tribais importantes, né? E acho que é isso. E agora, Lembrando também, né, você vê que para o judaísmo, os primogênitos é que tomavam a frente. E Rubem era o filho mais velho, mas como José era o filho primeiro de Raquel, ele era o amado, né? E aí, quando José, em princípio, Jacó achava que ele já tinha morrido. Quando teve Benjamim, ele era o né? sim, eu acho que a gente dá para seguir, né? E a gente agora começa
nas semelhanças na vida de Raquel com a vida de Maria. E que conexão espiritual que a gente consegue tirar disso. Raquel, a gente sabe que ela é a esposa amada de Jacó. Está em Gênesis, capítulo 29, 20. A gente sabe que Raquel, mesmo Jacó, mesmo sendo enganado, obrigado a casar com a Lia, ele persevera, ele trabalha mais tempo com Labão para ter Raquel como esposa. E Raquel é marcada pelo amor escolhido, né? Por esse amor preferido. E ela se torna singular na família de Jacó, né? E esse amor tem um espaço de honra para um amor muito forte entre ela e ele, né? E Maria é saudada pelo anjo como a cheia de graça, como a escolhida por Deus. E está em Lucas, capítulo 1, 28, né? Ela, Maria foi acumulada de favor divino, né? Ela foi escolhida de modo especial entre todas as mulheres, né? Dentre todas as mulheres. Assim como Raquel, ela recebeu, assim como Raquel recebeu de Jacó um amor único, Maria recebe de Deus um favor único, né? Ser a mãe do Cristo. E ambas são esposas, são mães amadas e escolhidas para essa missão singular. São figuras comuns, são mulheres que se destacaram por esse favor recebido. Em Raquel, a gente vê o amor pelo marido, pelo esposo humano, pelo homem humano, Jacó. Em Maria, a gente vê o amor a esse esposo divino, a Deus, né? Então, nós vemos essa eleição da amada Raquel com a sombra e com a figura da eleição amada de Maria, a mãe do Messias, né? Raquel, Raquel, ela sofre com a infertilidade e ela clama a Deus. Está em Gênesis, capítulo 30, versículos 1 e 2. Então, apesar de amada, toda beleza, todo porte, ela enfrenta a dor da infertilidade. Vendo e que ela fala, né? Dá-me filhos, senão morrerei. Então, Raquel, ela clama a Deus com angústia. E a sua maternidade, ela chega com toda a graça, mas ela vem marcada pelo sofrimento. A vida que vai vir, José e depois Benjamim, não vai ser simples. Então, cada parto que ela tem vem acompanhado de lágrimas, de luta, até a morte do segundo filho, né? Até a morte do segundo filho, não, desculpa, no segundo filho, né? E Maria, essa humilde serva, ela aceita
essa maternidade divina. Ela chega com toda graça, né? Mas também vem marcada por sofrer. Quando ela recebe a visita do anjo, né? Ela também é confrontada com algo que é humanamente impossível, né? Ser mãe sem ter conhecimento, sem ter conhecido o homem, né? Então, mais em vez de se revoltar ou de exigir sinais, o que que Maria fala, né? Maria responde com humildade: Eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça em mim segundo a sua palavra. Está em Lucas 1:38. Então, a maternidade de Maria não nasce dessa ansiedade, mas nasce dessa confiança e dessa obediência que essa maternidade espiritual, né? E a gente vê que esse sofrimento de Raquel é retrato dessa obediência, dessa humanidade que pede em lágrimas, que ela clama por Deus, pedindo até a morte, é um clamor pela vida. E Maria vem ser um retrato dessa humanidade que se entrega em fé, né? A sua docilidade abre espaço para a encarnação do Verbo, né? Então, as duas nos ensinam que essa maternidade nasce de uma conversa com Deus, né? Desse diálogo com Deus. Às vezes, mesmo em meio às lágrimas, nasce essa obediência ao serviço e sempre na consciência de que somente Deus é a fonte da vida. E a dor, ela pode ser instrumento, ela pode ser, não, desculpa, ela é instrumento de crescimento. A infertilidade de Raquel não foi um castigo, mas foi parte de um programa. Estou testando os novos atalhos. Então, essa infertilidade dela foi parte de um processo para revelar que a vida é o dom de Deus. E Maria vem ensinar para gente que essa obediência a Deus é o caminho para a redenção. E a aceitação de Maria, o seu sim silencioso, vem simbolizar essa consciência toda que desperta e coopera com Deus, né? Raquel. Raquel gera o filho amado, José, e Benjamim, o filho da dor. Está em Gênesis, capítulo 30, capítulo 35. De, de 30 a 35, desculpa. O filho amado e o filho da dor, né? Raquel, né? O José vem depois de muita espera. Ela finalmente ela gera José, a quem é chamado de filho amado. Ele era o primogênito da esposa amada. E Benjamin, Raquel sofre dores tão intensas e ela morre no parto. E aí a gente vê essa maternidade marcada pela dor. O primeiro filho, movido de alegria, o segundo, movido pela dor, pelo sofrimento extremo, mas ambos vêm participar dessa promessa divina de Deus, do Deus ao povo de Israel.
E em Maria, Maria ela vem gerar Jesus, o Filho amado, também amado, e espiritualmente gera João aos pés da cruz, também em meio à dor. Está em João 19, 25 a 27. Aos pés da cruz, né? Maria, em meio à dor, ela é chamada por Jesus a uma nova maternidade em meio à dor. Mulher, eis aí o teu filho. Nesse momento, Maria passa a ser mãe não somente de Jesus, mas mãe de todos os discípulos, mãe de João, mãe de todos nós, mãe da humanidade, mãe da eclesia. Então a gente vê essa mãe que a maternidade que passa pela dor e se transforma em bênção e gera salvação, né? Tanto Raquel quanto Maria viveram essa maternidade que atravessou o sofrimento, mas que se abriram em bênção para muitos. Raquel dá luz a um filho chamado de dor, mas que é chamado de, muda-se o nome para chamado de bênção por José e torna-se uma das 12 tribos de Israel, fundamento do povo de Deus. Maria, em meio da dor da cruz, recebe a missão de gerar espiritualmente todos nós, discípulos de Cristo. Então, mais uma dor, mais uma vez, desculpa, a dor é um instrumento dessa fecundidade, desse nascimento espiritual. Muitas vezes, esses filhos da dor, essas experiências difíceis, as nossas perdas, que a gente estava comentando, Sueli, no começo do estudo, antes de começar o estudo, as provações de cura com os nossos irmãos internados, com as nossas mães em dificuldades em ver nossos irmãos internados. Então, nesses momentos de provações, tornam-se os grandes canais de bênção e aprendizado na nossa vida. O sofrimento nunca é o fim, mas é esse meio de redenção, de transformação. Tal como a gente vê nessa maternidade de Raquel e de Maria. Raquel vem nos ensinar que essa dor pode nascer uma nova tribo, um novo caminho. E Maria nos mostra que da cruz nasce toda essa maternidade universal, a mãe de todos nós. Ninguém quer falar nada? Raquel, mais uma semelhança encontrada. Raquel morre em Belém e é sepultada no caminho. Está em Gênesis, capítulo 35, versículo 19. É outro aspecto importante, né? Raquel, ela não foi sepultada junto das matriarcas em Hebrom. Ela foi junto com a Sara, junto com a Rebeca. Ela foi enterrada no caminho perto de Belém. E isso é muito significativo.
E outra questão, o autor de Gênesis, quem escreveu Gênesis, faz questão de destacar que o local do túmulo era conhecido até hoje. Está em Gênesis 35:19. Está escrito que o local é conhecido até hoje. Moisés escreveu isso. E realmente, até hoje, o, como nós vimos no estudo passado, o túmulo de Raquel é conhecido até hoje. Por quê? Porque ela era diferente das outras mães. Ela se torna a mãe no caminho, aquela que permanece próxima dos seus filhos na estrada da vida, intercedendo por eles. Segundo a tradição judaica, Jacó teria escolhido esse lugar de propósito, um local isolado, mas estratégico, porque ele previu que descendentes passariam por ali quando fossem levados ao exílio da Babilônia. Assim, a Raquel ela poderia interceder e chorar por seus filhos. Isso está em Gênesis Rabá 82:10. Gênesis, Lamentações Rabá 24, esse que eu falei, Gênesis Rabá, é um comentário rabínico, Midrash, mais antigo, um dos mais antigos que tem. E nesse trecho, eles imaginam Abraão, Moisés e outros justos intercederem diante de Deus pelo povo de Israel, pedindo misericórdia após tantas tragédias. Mas Deus não se comove até que aparece Raquel, a matriarca, chorando pelos seus filhos. E ela vem lembrar a Deus o seu próprio sacrifício, que aceitou partilhar Jacó com a sua irmã. Então, o túmulo de Raquel, ele passou a ser visto, como a gente viu lá no começo, ele, ele é visitado por cristãos, judeus e muçulmanos até os dias de hoje. Isso como está em Gênesis 35:19. Ali eles acendem vela, eles pedem orações. E Maria? Maria em Belém dá luz a Salvador. Está em Lucas, capítulo 2, versículos de 4 a 7. Então, séculos depois, em Belém, outra cena se desenha. Maria dá luz a Jesus, o Salvador. O mesmo local que foi associado à morte de uma mãe, a morte de Raquel. Torna-se ali, no Novo Testamento, o lugar do nascimento do Filho que vai trazer a vida a todos nós. E é em Belém, Betleém, na casa do pão, que Jesus nasce. E ele quem vem dizer, eu sou o pão da vida. Assim, onde Raquel chorou na dor do parto, Maria se alegra no parto, que traz o mundo, que traz ao mundo a salvação. Então, ambas estão ligadas a Belém. Raquel na morte, Maria no nascimento. A dor de uma abre caminho para a vida trazida pela outra.
Então, Raquel, ela vem simbolizar essa maternidade que intercede pelos filhos sofredores da terra. E Maria vem simbolizar essa maternidade que gera o Redentor, trazendo a esperança desse progresso espiritual para toda a humanidade. Uma completa a outra nesse plano de Deus. Meus queridos, nosso horário deu e nós temos ainda 5 semelhanças da vida de Raquel com a vida de Maria. O que que vocês querem? Eu acho como a maioria, isso eu, hein? A maioria, uma grande maioria trabalha amanhã, a gente pode se deliciar numa próxima vez para continuar. Eu não tenho esse problema, que eu sou aposentada, mas a maioria trabalha, né? Temos. Ai, mudei de página. Acho que sim, né? Fazemos tudo Ai, conforme. ótimo, né? Então vamos. Então eu já, senão eu ia ter que ficar clicando aqui. Eu pus uma animaçãozinha para diferenciar, aí eu ia ter que ficar clicando. Então deixa eu parar de O Aine compartilhar. também falou, né, que pode continuar na Pode próxima ser. O encontro. que vocês acharam, pessoal? Fantástico. Tem mais 5 Olha só. semelhanças encontradas entre Raquel E, e Maria. e é São uma 9 coisa ao todo. é uma coisa extraordinária pelo seguinte: se a gente pega Sara, Rebeca, Raquel, aí a gente percebe que existiram os patriarcas, né? Mas elas foram o cumprimento para que chegasse e se cumprisse o messianato através delas. E é algo extraordinário porque depois vem Isabel e Maria, né? Eu tô assim, né? A gente termina ali em Raquel, e aí a gente vê que tem uma interseção, que tem uma coisa que não sei se vai vir ao caso. A gente tem o cristianismo, a gente tem o judaísmo, a gente tem o islamismo, tá certo? O que eles têm em comum? Esse caminho entre essas mulheres. Uhum. Olha o que é que une, Raquel. une, e não se fala sobre isso, isso é extraordinário, extraordinário, né? A gente até já citou isso, quer dizer, no Islã cita Maria 34 partes enormes, muito mais do que qualquer outro lugar. Raquel é reverenciada em função disso também. O que elas têm em comum é que, primeiro, a enorme dificuldade de poder gerar. E todas elas em obediência, porque precisaram ser forjadas. Levaram muito tempo para isso acontecer. Se a gente fala até, inclusive, na minha opinião, a continuidade até Maria, que a gente fala da intercessão, que é João Batista para Jesus, não é? João Batista, vamos ligar ele, o Antigo para o Novo Testamento? Uhum. Aí a Uhum. gente encontra Isabel, que foi ter João Batista com quantos anos? Uhum. Aí chega Maria, que vem o quê? É a regeneração. Então, o que a gente está falando? Que todas essas mulheres prepararam o messianato da regeneração da humanidade. É, bacana mesmo. É Muito bom. A fantástico gente vai mesmo. ficando, a gente vai ficando assim, de É boca fantástico aberta. que a É gente vai fantástico. vendo. É Uhum. fantástico que a gente vai vendo assim, pelo menos como eu vejo. Você vê que desde o começo da humanidade, os planos do plano espiritual, vamos generalizar, os planos de Deus. Gente, as teias de Deus são perfeitas. Então, você vê, o mentor juntou aqui com ali, com aqui, com ali, com ali, e a gente vai se vendo em alguns padrões,
se repetindo os padrões em termos de, eu quero dizer, se repetindo assim, o que passou Raquel, o que passa Maria, os padrões vão se repetindo para mostrar que as profecias, desde o começo, as profecias levam a Jesus e passam por todos os profetas, pelas mulheres, e todas caminham para Jesus. E quando a gente pega a relação Isabel, uma mulher anciã, com Maria, uma adolescente, vamos colocar assim, e a relação delas, o amor delas, é mãe e filha, a comunhão de Jesus com João nos ventres. Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente ver o cuidado do plano espiritual para mostrar para nós, as formiguinhas que habitamos aqui a Terra, que tudo estava programado e muitas vezes a gente não enxerga. Aí pega uma pessoa maravilhosa, porque eu te conheci outro dia, Silvia, e te acho maravilhosa, dedicada. E aí pega uma pessoa que é uma formiguinha, mas uma formiguinha extremamente dedicada e que vai nos abrindo esses horizontes. Ah, gente, é fantástico os estudos de domingo. Uhum, sim. Ô, Sueli, querida, a gente vai abrindo o olho junto. O importante é que a gente está conseguindo enxergar. Uhum. É esse que é a beleza da coisa. A gente está enxergando tudo junto, minha querida. Não, é Então, fantástico. todos Eu nós, fui e bem todos nós somos embevecida. maravilhosos. E a gente vai enxergando junto. O importante é que a gente está aqui, que está abrindo o olho, que a gente está conseguindo enxergar o que antes a gente lia e não achava essas Ninguém coisas, né? entendia e não achava as ligações. É. Uhum. A gente não olhava, mas a gente não. O que que eu falo, né? Que o que que o NEP é bom? Que ele faz a gente querer entender o que aconteceu, quem que está ali, o porquê, qual que é o contexto, como será que aquelas pessoas pensavam, como que eles viviam, o que que eles passavam, se eles tinham dificuldades de sobrevivência. Então, tudo isso nos leva a entender o contexto e aí a gente vai aprendendo a enxergar coisas que a gente não via. Então, a gente está aprendendo junto. O importante é que a gente É começou. O maravilhoso. É importante é que a gente maravilhoso. começou. É isso que é E essa importante. relação agora, você vê unindo as três grandes religiões, É, islamismo, cristianismo, judaísmo. A gente é tão unido é. e não Nós se somos percebe. um. Aí a gente é um e acaba brigando por causa de um É, pedaço de terra, né? então. Mas o importante é que a gente já começou e a gente não para mais. Quando a gente começa a enxergar, a gente não para mais, a gente não volta para trás. Uhum. É E fantástico. a Muito gente tem a obrigada. vida inteira, Sueli. Isso que é importante. A gente tem a vida inteira para estudar. A gente não vai dar conta tudo aqui, por isso que a gente tem que ir devagarzinho. Por isso, quando a gente fala, vamos estudar isso. Por isso que quando eu olhei Raquel, eu falei assim: ah, vamos voltar para Raquel, que eu achei Uhum. coisa interessante. Então a gente não tem pressa, certo, Uhum. meus queridos? Certo. Boa semana Obrigada, para Silvia. todos. Quem pode fazer a nossa prece? Querem que eu faça? Uhum. Então, meus queridos, deixa eu beber um pouco. O meu aparelho está me secando, ele me seca a boca à noite. E acho que eu comi comida salgada lá na minha sogra. Aniversário de 94 anos do meu sogro, gente. Almoço. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nessa sintonia tão gostosa, onde, inspirados pela
espiritualidade amiga, que vai nos auxiliando a enxergar o que antes nós não víamos. Nós agradecemos. Pedimos a todos aqueles nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes, que eles possam receber o nosso carinho, nosso amor, a todos os nossos familiares, nossos amigos, irmãos menores, a todos que estão necessitando de cura, que Jesus possa chegar até todos eles, a irmã da nossa querida Mágida, a Leninha, sua mãe, que Jesus possa os abençoar, curar os males físicos e espirituais, dar um amparo a todos e a todos os nossos irmãos em necessidades de cura, de dor, de sofrimento espiritual. Que a luz desse estudo possa atingir a cada coração e refazer tudo o que for necessário. Pedimos a permissão para encerrar esse estudo e que possamos nos reunir na próxima semana com a mesma saúde, com a mesma paz, com a mesma boa disposição e boa vontade para continuar a servir a Ti, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos, uma